Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal Hugo Romariz, canal onde eu falo sobre os gigantes cariocas. Aqui eu falo sobre Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. E hoje eu não podia falar de outro assunto a não ser o sorteio na Conmebol, tanto para a Sul-Americana, que é onde o Botafogo está disputando, tanto na Libertadores, onde o Flamengo e Fluminense se classificaram para as oitavas de finais. O Botafogo não teve um confronto direto definido, mas já pode ver a chave dele para ver os próximos jogos caso for se classificando. E já adianto na Libertadores. Se Flamengo e Fluminense passarem pelas oitavas, é Fla-Flu nas quartas de finais da competição internacional mais disputada do continente americano, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo Botafogo, que foi o primeiro a ser divulgado. Ele primeiro vai passar por um playoff diante do Patronato, que é um time da segunda divisão da Liga Argentina. O Patronato caiu na Libertadores, jogou mal, ele era até do grupo do adversário do Flamengo, e ele conseguiu apenas 2 vitórias em 6 jogos, e as outras 4 foram derrotas. É um time muito frágil, é o 11º da segunda divisão da Argentina, e o Botafogo tem total capacidade de passar, e digo mais, chega a ser uma obrigação do Botafogo passar. Dito isso no Botafogo, ele ficou como uma chave no sorteio de hoje, e caso avance o Patronato, que é o esperado, volto a dizer, é um time muito frágil, o Botafogo vai ter que enfrentar o Guarani, que é outro time bem frágil. O Guarani, que é um time também lá do Paraguai, e que tem um carinha, um personagem que vem ganhando muita força no time, muita força na torcida também, já tem até uma música para ele, um hino para ele, que é o Segovinha. Ou seja, caso o Botafogo se classifique, o Segovinha vai encontrar o seu ex-time, o seu ex-clube, e aí tem a famosa Lei do Ex. E o Segovinha, que hoje em dia está sendo um grande xodó da torcida alvinegra aqui no Rio de Janeiro. Essa é a Sul-Americana. Caso o Botafogo avance mais uma vez e vá até as quartas de finais da competição, ele pode reencontrar a LDU, que passou em primeiro e está na mesma chave na competição, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre Flamengo e Fluminense. Como já havia adiantado, se ambos passarem pelos seus respectivos confrontos, vamos ter Fla-Flu nas quartas de finais da Libertadores. E no meu ver, na minha visão, será o Fla-Flu, o maior Fla-Flu da história. Então, assim, ambos têm que passar pelo bem do futebol carioca. Não aconteceu em 2021, se eu não me engano, quando o Flamengo foi para as semifinais e o Fluminense acabou caindo para o Barcelona, e o Flamengo passou do Barcelona e acabou sendo vice-campeão naquela edição para o Palmeiras. Mas esse ano, considero eu, que o Flamengo e o Fluminense pegaram times bem tranquilos, bem passáveis. Por mais que ambos tenham feito, né, uma campanha melhor até aqui na Libertadores. Vamos lá. O Olímpia passou e vai enfrentar o Flamengo. O Olímpia foi o primeiro colocado e fez a segunda melhor campanha da competição até aqui e está invicto. Foram 4 vitórias e 2 empates, pontuando 14 pontos. Ele só perde em pontuação para o Palmeiras, que foi a melhor campanha até aqui, e o Palmeiras não está invicto. O Palmeiras chegou a perder na primeira rodada para o Bolívar. Então é um time bem chato. O Flamengo já jogou contra ele também, salvo engano, em 2021 e passou bem tranquilo. É um time que está na quinta posição no seu campeonato nacional. Não vem numa boa sequência. Por mais que na Libertadores ele esteja jogando muito, foi o grupo que todo mundo via como o grupo mais tranquilo. Então ele usou esse favoritismo e vai ser um confronto de peso, visto que o Flamengo tem 3 Libertadores e o Olímpia também tem o tricampeonato da América. Então assim, e um detalhezinho também. Eu consideraria o Flamengo amplo favorito. Mas, como o Flamengo passou em segundo colocado, ele não vai decidir em casa. Ele vai decidir lá no Paraguai. O primeiro jogo vai ser aqui no Maracanã e o segundo jogo vai ser lá no Paraguai. Então a gente já vê que vai ser um pouquinho mais difícil
E esse Olímpia eliminou o Fluminense na temporada passada na mesma questão. O Fluminense venceu até jogando em São Januário, porque o Maracanã não tava podendo aceitar jogo, estava em obra, aquela questão toda que sempre acontece por conta do gramado. E aí o Fluminense foi bem em São Januário e acabou sendo eliminado lá no Paraguai, na pré-Libertadores do ano passado. Já o Fluminense passou em primeiro lugar, vai fazer o segundo jogo em casa, por isso que eu considero amplo favorito, e vai encarar o Argentinos Júnior. Óbvio, da Argentina. Está em 10º lugar no campeonato local, na liga local. Só um minuto. Voltei. Como eu tinha falado, sobre o Argentinos Júnior, não está numa boa sequência. Está em 10º lugar no campeonato nacional. E na Libertadores passou em segundo, mas mesmo passando em segundo, conseguiu fazer uma campanha melhor da do Fluminense. O Fluminense passou com 10 pontos e o Argentinos Júnior passou com 11. Porém, critério de desempate, primeiro e segundo. O primeiro foi o Fluminense, então o Fluminense vai resolver essa parada dentro de casa, tá bom? Vai resolver isso no Maracanã, o que eu acho fundamental na Libertadores, principalmente se tratando quando você tem o favoritismo, você resolver em casa com a torcida é muito melhor. E aí vamos aproveitar para falar um pouquinho mais do Fluminense, porque nesse caos todo do Fernando Diniz, hoje o Mário Bittencourt deu uma entrevista coletiva, o presidente, né, do Fluminense, e o Mário tentou tranquilizar ao máximo os torcedores. Falou que não vai prejudicar em nada no Fluminense, falou que ele foi procurado antes do que o Fernando Diniz, que o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, procurou primeiro a entidade Fluminense para depois falar com o Fernando Diniz, e que ele falou que é visto com bons olhos e que não teria problema nenhum para nenhum dos lados. A ver, muita gente já está criticando que o Diniz vai prejudicar outros times, vai beneficiar o Fluminense, mas eu acho que o Fluminense sai como o verdadeiro a não ter nenhum benefício, porque, por exemplo, em data FIFA, todo mundo treina bastante para voltar na data FIFA melhor e com mais tática. O Fluminense vai treinar, ele deixou isso muito claro, mas não vai treinar nem com o Fernando Diniz, nem com o principal auxiliar. E aí, se treinar com o principal auxiliar, que é o Barros, não vai ter o segundo auxiliar. Então vai ficar tudo muito sobrecarregado para uma pessoa, né, um técnico, um auxiliar, para um grupo de 30 cabeças, para um grupo de 30 atletas. Então é mais uma coisa a ver como que o Fluminense vai chegar nesse confronto diante do Argentinos Júnior, tá bom? Esse foi o vídeo. Torço bastante aí para os cariocas passarem, principalmente a dupla Fla-Flu, porque vai ser algo histórico, marcante para todo o futebol carioca. E também, obviamente, torço pro Botafogo, que é o líder do campeonato, não é à toa, tá jogando muito, mas deu um vacilo aí na Sul-Americana e pode se redimir enfrentando a própria LDU e avançando para uma semifinal. Mas vamos na calma. Primeiro, Fluminense e Flamengo, oitavas de finais, e o Botafogo buscará chegar nessas oitavas de finais na Sul-Americana. Tá bom? Videozinho mais rápido, foi mais para atualizar sobre o sorteio, falar quem é que vai enfrentar quem e falar um pouquinho da fase de cada um dos times para você já ter um pouquinho de ciência do que seu time vai enfrentar, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!